Uma órfã invisível escondeu um bebê marcado por símbolos ancestrais. O rei Lican a encontrou ao amanhecer. Segredos de sangue foram revelados. Ela não era apenas uma guardiã. Era a última herdeira de um juramento esquecido. O destino os uniu de formas inesperadas. E o reino jamais seria o mesmo. Prepare-se. Essa história vai transformar seu coração. Se você ama histórias de destino, poder e transformação, inscreva-se no canal agora. Novos vídeos toda semana com romances épicos que vão emocionar você do início ao fim. Não perca nenhuma história. Aperte o sininho. Invisibilidade tinha gosto de cinzas na boca de Elaine, e ela aprendera cedo a engolir sem reclamar. Órfã desde a última peste que varrera as aldeias do norte como vento frio sobre chamas fracas, crescera servindo em celeiros alheios, trocando mãos calejadas e costas curvadas por restos de pão duro e um canto de palha molhada onde dormir. Não possuía sobrenome. Não tinha proteção. Sua voz nunca fora ouvida em decisões que moldavam sua própria vida. Existia apenas como sombra útil, presente quando necessário, esquecida quando conveniente. Mas havia algo em Elaine que ninguém conseguira apagar completamente. Nem mesmo a fome constante ou o frio que mordia ossos durante invernos intermináveis. Ela cuidava. De animais feridos abandonados à própria sorte. De crianças deixadas chorando enquanto pais trabalhavam até exaustão. De velhos que a aldeia preferia esquecer, esperando que morressem rapidamente para não serem fardo. Elaine cuidava não porque esperava recompensa ou reconhecimento. Cuidava porque era o único verbo que ainda fazia seu coração bater com propósito. A única ação que a lembrava de que ainda estava viva, ainda era humana. Ainda importava mesmo que ninguém mais acreditasse nisso. Foi esse mesmo instinto cego e teimoso que a levou a abrir a porta do celeiro naquela noite de inverno, quando neve caía grossa e o vento uivava promessas de morte para quem ficasse do lado de fora. Batidas fracas ecoaram contra a madeira velha. Elaine pensou primeiro em animal ferido. Abriu esperando encontrar cachorro machucado ou gato congelando. Encontrou mulher, grávida, sangrando. Olhos vidrados de dor e medo. Roupas rasgadas revelando ferimentos que não pareciam acidentais. A mulher desabou nos braços de Elaine, antes mesmo de poder pedir ajuda com palavras. Apenas um sussurro rouco escapou de seus lábios rachados. Proteja-o, por favor. Apenas proteja-o. Elaine não hesitou. Arrastou a mulher para dentro, fechou a porta contra o frio assassino lá fora. Improvisou cama com toda a palha limpa que tinha. Rasgou a única manta que possuía para fazer compressas. Ferveu neve para a água limpa. Fez tudo o que sabia fazer, tudo o que aprendera cuidando de outros que ninguém mais cuidava. Mas a mulher estava sangrando demais. Ferida profunda demais. Chegara tarde demais. A mulher morreu 2 horas antes do amanhecer, no momento exato em que o bebê nasceu. Como se tivesse guardado suas últimas forças apenas para isso. Apenas para garantir que a criança respirasse seu primeiro ar. Seus olhos encontraram os de Elaine uma última vez, carregados de súplica silenciosa que dispensava palavras. Então se fecharam para sempre. O bebê chorou. Elaine segurou-o contra o peito, sentindo o calor minúsculo e impossível daquela vida nova que agora dependia completamente dela. Foi apenas ao amanhecer, quando luz fraca entrou pelas frestas da porta, que Elaine notou os panos em que o bebê estava envolto. Não eram tecidos comuns. Eram escuros, pesados, marcados por símbolos bordados em fios que pareciam prata antiga. Símbolos que Elaine não compreendia, mas que faziam algo estranho revirar em seu estômago. Como se reconhecesse algo que nunca havia visto antes. Como se aqueles desenhos falassem língua ancestral, que seu sangue entendia, mesmo que sua mente não conseguisse traduzir. Elaine escondeu o corpo da mulher o melhor que pôde. Cobriu-o com palha, planejando enterrá-lo adequadamente quando o solo não estivesse congelado demais para cavar. Cuidou do bebê com ternura desesperada, usando leite de cabra roubado e panos aquecidos no fogo fraco que mantinha aceso. O bebê era forte. Não chorava muito. Olhava para ela com olhos escuros e atentos, inteligentes demais para recém-nascido.
como se já soubesse coisas que Elaine nunca saberia. Ela manteve segredo por 3 dias. Não por medo inicial, mas porque não tinha para onde ir. Ninguém a quem recorrer. Mas segredos em aldeias pequenas nunca duravam muito. Uma das mulheres, que também dormia nos celeiros durante o inverno, ouviu o choro do bebê. Viu os panos marcados quando Elaine trocava a criança. O medo chegou antes da compaixão, como sempre chegava quando algo era diferente, desconhecido, potencialmente perigoso. A mulher contou aos anciãos. Os anciãos convocaram Elaine para a praça central no 4º dia. Ela foi porque não tinha escolha. Levou o bebê porque não podia deixá-lo sozinho. Os anciãos examinaram os panos. Examinaram o bebê. Sussurraram entre si com rostos cada vez mais fechados, olhos cada vez mais assustados. Então pronunciaram palavras que Elaine nunca ouvira antes, mas que fizeram a aldeia inteira recuar, como se tivessem ouvido blasfêmia. Linhagens licãs extintas, guerras antigas, reis que não morriam, sangue amaldiçoado. O bebê, disseram com vozes trêmulas de falso controle, carregava a marca dos licãs reais. O choro dele não era choro comum. Era chamado, presságio, ameaça. A presença dele na aldeia colocava todos em perigo. E Elan, que escondera a criança, que não denunciara imediatamente o que havia encontrado, era cúmplice. Talvez até mais do que isso. Talvez tivesse sido escolhida por forças escuras para trazer destruição disfarçada de criança indefesa. Elaine tentou explicar. Tentou contar sobre a mulher moribunda, sobre o nascimento, sobre como nada daquilo fora planejado ou desejado, mas sua voz nunca pesara muito na aldeia. Agora não pesava nada. As pessoas se afastaram dela como se fosse leprosa. Portas se fecharam, olhares se desviaram. A ameaça não veio em palavras diretas, mas era clara como gelo sob sol fraco. Ela não era mais bem-vinda. O bebê não era seguro. Algo teria que ser feito. Quando um dos anciãos anunciou na manhã seguinte que a criança deveria ser entregue às autoridades do reino humano para contenção adequada, Elaine entendeu o significado real por trás das palavras cuidadosas. Contenção significava morte. Significava bebê jogado em cela e esquecido até que fome ou frio fizessem o trabalho que ninguém queria sujar as mãos fazendo diretamente. Ela vira antes. Vira outras crianças consideradas problemáticas, perigosas, impuras, desaparecerem depois de serem levadas. Vira os olhares vazios dos guardas que retornavam. Vira como ninguém nunca mais perguntava sobre aquelas crianças. Naquela mesma noite, enquanto a aldeia dormia sob manto de neve fresca e silêncio pesado, Elaine fugiu. Não fez planos elaborados. Não tinha recursos para planos. Apenas pegou o bebê, embrulhou-o em todas as camadas de tecido que possuía, encheu um saco com o pouco de comida que conseguiu reunir e deixou para trás o único lugar que conhecia. Escolheu o único refúgio que sua mente exausta conseguiu lembrar. Um celeiro abandonado nas bordas da floresta, construção antiga usada apenas durante invernos mais cruéis, quando pastores precisavam proteger rebanhos das tempestades piores. Caminhou a noite toda. Neve chegava até seus joelhos. Vento cortava seu rosto como facas geladas. O bebê permaneceu quieto contra seu peito, aquecido por seu próprio corpo e por determinação que Elaine não sabia que possuía. Alcançou o celeiro pouco antes do amanhecer. Arrombou a porta trancada por desuso. Entrou cambaleando de exaustão. Desabou na palha velha e mofada. O bebê começou a chorar. Elaine alimentou-o com as últimas gotas de leite que trouxera. Então desmaiou, corpo finalmente cedendo ao peso de tudo que carregara. O que Elaine não sabia, não podia saber, era que aquele bebê carregava algo que o mundo inteiro acreditava ter sido apagado para sempre. Sangue real Lican, herança impossível, linhagem que deveria estar extinta há séculos. O essente daquele sangue era único, inconfundível, reconhecível apenas por quem vivera tempo suficiente para ter conhecido os antigos reis pessoalmente. E havia alguém assim ainda vivo.
muito além das florestas onde Elaine se escondia, muito além das fronteiras do reino humano que a rejeitara, no coração de um território Lycan governado por tradições rígidas e silêncio ancestral que pesava mais que qualquer lei escrita, algo despertou. Não pensamento consciente, não decisão racional, instinto puro, reconhecimento visceral. Como animal identificando membro de sua própria matilha a quilômetros de distância. Aedrin, o rei Lycan, acordou no meio da noite sem saber por quê, coração batendo forte demais. Pele formigando. Sentidos em alerta máximo sem ameaça visível. Levou minutos para identificar o que o perturbara. Saint. Impossível. Distante, mas inconfundível. Sangue que não deveria existir mais. Sangue que ele mesmo havia se certificado de extinguir. 3 séculos antes, Aedrin tomara a decisão mais difícil de seu reinado. A antiga linhagem real Lycan, guardiã das tradições mais sagradas e dos pactos mais antigos, havia se tornado ameaça à própria sobrevivência da espécie. Conflitos internos ameaçavam explodir em guerra civil. Fações humanas aproveitavam a instabilidade para atacar. O reino estava à beira do colapso. Aedrin, então recém-coroado após a morte súbita de seu predecessor, enfrentara a escolha impossível. Manter a linhagem sagrada e assistir o reino se destruir, ou eliminar a fonte do conflito e garantir sobrevivência de seu povo. Escolher a sobrevivência. Ordenar a execução de todos os membros da antiga linhagem real. Homens, mulheres, idosos. Não poupara ninguém porque não podia arriscar que alguém sobrevivesse para reiniciar o ciclo de conflito. Fez pessoalmente parte das execuções. Carregou o peso de cada vida tirada. Nunca dormiu completamente em paz desde então. Mas o reino sobrevivera. A paz fora restaurada. O preço, por mais alto que fosse, parecia ter valido a pena. Até aquela noite. Até aquele sente impossível alcançá-lo através de distâncias que nenhum sentido deveria conseguir transpor. Alguém da antiga linhagem sobrevivera. Ou alguém conseguira, de alguma forma impensável, trazer aquele sangue de volta. De qualquer maneira, significava ameaça. Significava que tudo que ele sacrificara poderia ter sido em vão. Aedrin não hesitou, não convocou conselho, não pediu opiniões. Sua decisão foi tomada no instante em que identificou o Saint. Precisava encontrar a fonte. Precisava descobrir como aquilo era possível. Precisava eliminar a ameaça antes que se espalhasse. Partiu antes do amanhecer com sua guarda animal. Matilha de lobos gigantes treinados desde filhotes, não apenas para lutar, mas para proteger símbolos do reino, para identificar ameaças que escapavam à percepção comum. Seguiu o rastro por 2 dias inteiros. Atravessou a fronteira do território humano violando acordos antigos que proibiam sua presença ali sem convocação formal. Não se importou. Tratados eram importantes, mas não tanto quanto garantir que o passado não retornasse para destruir tudo que ele construíra sobre cinzas e sacrifício. Encontrou o celeiro ao 3º amanhecer. Estrutura velha, meio coberta por neve. Porta trancada por dentro. Fumaça fraca subindo de uma fenda no teto, revelando que havia alguém lá dentro. O Saint era inconfundível agora. Vinha de dentro daquele lugar. Aedrin sinalizou para seus guardas animais cercarem o perímetro. Aproximou-se sozinho. Ouviu movimento apressado dentro do celeiro. Choro de bebê abafado. Passos correndo. Então silêncio tenso. Quem quer que estivesse lá dentro sabia que fora descoberto. Aedrin não bateu. Não anunciou sua presença. Simplesmente chutou a porta, que cedeu com facilidade patética. Entrou no celeiro com a autoridade de quem nunca precisara pedir licença para nada. E parou. A cena diante dele não correspondia a nenhuma das expectativas que construíra durante a jornada. Não encontrou conspirador experiente. Não encontrou feiticeira poderosa. Não encontrou guerreiro treinado guardando tesouro proibido. Encontrou jovem humana, magra demais, roupas rasgadas, rosto sujo de cinzas e desespero. E ela estava segurando o bebê contra o peito, colocando-se entre a criança e ele, como se seu corpo frágil pudesse fazer alguma diferença contra a força Lycan. Seus olhos estavam arregalados,
Não apenas de medo, mas de determinação ferida e teimosa. Ela tremia, mas não recuou. Quem é você? A voz de Aedrin saiu mais grave do que pretendia, ecoando pelas paredes velhas do celeiro com peso que fazia o ar parecer mais denso. Ninguém. A resposta de Elaine saiu como verdade amarga, honesta demais para ser estratégica. Apenas alguém que não abandona quem precisa. Aedrin estudou-a em silêncio que se estendeu desconfortavelmente. Havia algo nela que não conseguia nomear. Não magia. Não poder visível. Algo mais antigo e mais simples. Algo em como ela segurava o bebê. Não como posse. Não como arma. Como proteção genuína. Como se aquela criança fosse mais importante que sua própria vida. O bebê, por sua vez, não chorava. Não se debatia. Estava quieto nos braços dela, olhos escuros fixos em Aedrin, com curiosidade estranha para recém-nascido. Não havia medo naqueles olhos pequenos, apenas reconhecimento. Como se identificasse algo familiar. Isso contrariava todas as previsões. Bebês humanos sempre reagiam com terror instintivo à presença Lycan. Sempre. Mas aquele não. De onde veio essa criança? Aedrin deu um passo à frente. Elaine recuou um passo correspondente, mantendo distância, mas ainda entre ele e o bebê. Uma mulher morreu para trazê-lo ao mundo. A voz de Elaine tremeu, mas não quebrou. Pediu apenas que eu o protegesse. É tudo que sei. É tudo que importa. Você sabe o que ele é? A pergunta veio carregada de ameaça velada. Sei que é um bebê. Elan ergueu o queixo em desafio inconsciente. Sei que não tem culpa de como nasceu. Sei que merece viver. Você não entende. Aedrin aproximou-se mais. Esse sangue causou guerras. Matou milhares. Quase destruiu meu reino inteiro. Isso não foi culpa dele. Elaine segurava o bebê com mais força, mas cuidado para não machucá-lo. Ele mal nasceu. Não pode ser culpado por sangue que corre em suas veias antes mesmo de poder escolher qualquer coisa. Aedrin parou. Aquelas palavras atingiram algo nele. Algo que tentara enterrar sob séculos de reinado pragmático. A criança realmente não tinha culpa. Mas culpa não mudava perigo. Não mudava o fato de que aquele sangue, uma vez descoberto por facções erradas, poderia reacender conflitos que custaram décadas para apagar. Sua primeira intenção era simples. Levar o bebê para confinamento como exigiam leis Lycans para ameaças sobrenaturais. Contê-lo até que o conselho decidisse o que fazer. Mas ao olhar para Elaine, para como ela protegia aquela criança sabendo que não tinha chance contra ele, algo o fez hesitar. Você vai me matar. A pergunta de Elaine saiu direta, sem rodeios. Preciso saber. Se for para morrer, quero morrer sabendo que tentei. Não vim aqui para matar você. Aedrin respondeu com verdade que o surpreendeu. Vim pela criança. Então vai ter que me matar. Elaine firmou a voz. Porque não vou entregar ele. Não para você. Não para ninguém. Silêncio pesado caiu entre eles. Fora do celeiro, os lobos gigantes circulavam inquietos, sentindo a tensão de seu líder. Aedrin avaliou suas opções. Podia simplesmente tomar a criança à força. Elaine não conseguiria impedi-lo. Mas algo na determinação dela o incomodava. Algo na forma como ela estava disposta a morrer por bebê que nem era seu sangue. Isso não era manipulação. Não era estratégia. Era algo que ele não via há muito tempo. Bondade incondicional. Cuidado puro. E isso complicava tudo. Se eu deixar você viver... Aedrin falou devagar, pesando cada palavra. Você vem comigo. Os dois. Não é negociável. Preciso descobrir como essa linhagem sobreviveu. Preciso saber quem mais sabe sobre isso. E preciso garantir que não se espalhe. Para onde? Elaine perguntou, desconfiança evidente. Para meu reino, meu castelo, onde posso controlar a situação. Como prisioneiros. Como pessoas sob minha proteção até que eu entenda o que está acontecendo. Aedrin cruzou os braços. Não é prisão. É contenção necessária.
Se ficar aqui, outros virão. Humanos que viram o bebê, que sabem sobre os símbolos, que querem usar esse sangue para fins muito piores do que eu. Elaine mordeu o lábio. Não queria confiar nele. Não tinha motivo para confiar. Mas ele tinha razão sobre uma coisa. Ficar ali não era seguro. A aldeia já a rejeitara. As autoridades viriam eventualmente. E ela não tinha como proteger o bebê de todos sozinha. Pelo menos com ele havia chance. Pequena, talvez, mas chance. Você promete? Ela respirou fundo. Que não vai machucá-lo. Que não vai deixar ninguém machucá-lo enquanto estivermos sob sua proteção? Aedrin olhou para ela por longo momento. Então, contra todos seus instintos treinados por séculos de liderança desconfiada, disse: Prometo. Foi assim que a fuga de Elaine transformou-se em jornada. Não por escolha dela, mas por falta de alternativa melhor. Aedrin permitiu que ela pegasse as poucas coisas que trouxera. Ofereceu uma das mantas de sua própria bagagem para embrulhar o bebê melhor. Colocou-a em um dos cavalos que trouxera, montando atrás dela para garantir que não caísse e que não tentasse escapar. Partiram ao meio-dia, cercados pelos lobos gigantes que mantinham distância respeitosa, mas vigilante. Durante todo o caminho, Elaine não falou. Apenas segurou o bebê e olhou para a floresta passando, despedindo-se silenciosamente de tudo que conhecia. O que nenhum dos dois percebeu imediatamente foi que não estavam sozinhos naquela jornada. Olhos observavam de longe. Homens em armaduras não marcadas, escondidos entre as árvores. Nobres humanos que haviam enviado espiões para a aldeia no momento em que o boato sobre a criança com símbolos Lycans começara a circular. Esses homens não queriam proteger o bebê. Queriam capturá-lo. Queriam usar o sangue dele para manipular acordos com o reino Lycan. Queriam controle. E a presença do rei Lycan pessoalmente vindo buscar a criança apenas confirmava o valor daquele bebê. O primeiro ataque veio na segunda noite de viagem. Setas voaram da escuridão da floresta. Aedrin reagiu por instinto, cobrindo Elaine e o bebê com seu próprio corpo, enquanto seus lobos gigantes avançavam na direção dos atiradores. Gritos ecoaram. Metal bateu contra dentes. Sangue manchou neve. Quando o silêncio retornou, 3 homens estavam mortos, dilacerados pelos guardas animais. Um quarto estava preso sob a pata de um dos lobos maiores, ainda vivo, respirando com dificuldade. Aedrin aproximou-se do homem caído. Quem enviou vocês? O homem cuspiu sangue. Não importa. Outros virão. Você não pode protegê-los para sempre. Posso protegê-los tempo suficiente para descobrir quem está por trás disso. Aedrin pressionou bota contra o peito do homem. Última chance. Quem enviou vocês? Os que sabem usar poder quando o encontram. O homem riu, som molhado e doloroso. Diferentes de você, que desperdiça a oportunidade por medo de passado. Esse bebê vale mais do que seu reino inteiro. Aedrin não precisou pressionar mais. O homem morreu com riso ainda nos lábios, mas as palavras ficaram. Outros viriam. A conspiração era maior do que imagina. Elaine observara tudo em silêncio, apertando o bebê contra o peito. Vira violência antes. Vira morte. Mas nunca tão rápida, tão brutal, tão eficiente. Os lobos gigantes retornaram para perto de Aedrin, lambendo o sangue de suas presas como se fosse água. Ela deveria estar apavorada. Mas tudo o que sentia era alívio perturbador de que aquela violência estava do lado dela, não contra ela. Vamos ter que nos mover mais rápido, Aedrin falou, limpando o sangue de sua mão na neve. Andaremos durante a noite também. Não podemos arriscar outro ataque. Elaine apenas acenou. Não tinha forças para discutir. Estava cansada demais, assustada demais, confusa demais. Apenas queria que aquilo terminasse. Queria que o bebê estivesse seguro. Queria parar de fugir. O resto do caminho foi feito em silêncio tenso, pontuado apenas por sons da floresta e respiração dos cavalos. Chegaram ao território Lycan 3 dias depois. Elaine sentiu a mudança imediatamente. O ar parecia diferente, mais denso.
como se a própria terra soubesse que estava em lugar onde humanos não eram bem-vindos por padrão. O castelo Lycan erguia-se contra o horizonte como montanha de pedra escura e promessa de poder absoluto. Torres altas, muros grossos, guardas por toda parte. Bandeiras com símbolos que Elaine não reconhecia, tremulando ao vento frio. Quando entraram pelos portões principais, todos pararam para olhar. Lycans de todos os tamanhos e idades observavam com olhos que brilhavam dourado, curiosidade e desconfiança misturadas. Uma humana no castelo já era incomum. Uma humana trazida pessoalmente pelo rei era impensável. Edrin conduziu Elaine diretamente para os aposentos privados. Não para a masmorra. Não para a cela. Para quartos confortáveis com lareira acesa, cama de verdade, água limpa para banho. Você ficará aqui, ele instruiu, enquanto investigo a situação. Não é prisão, mas também não é liberdade. Guardas ficarão do lado de fora. Não para impedi-la de sair, mas para protegê-la. Muitos aqui não confiarão em você inicialmente. É melhor manter distância até que as coisas se acalmem. E o bebê? Elaine perguntou, segurando a criança com mais força involuntariamente. Fica com você. A Edrin olhou para o bebê, expressão indecifrável. Por enquanto. Mas estudaremos os símbolos, investigaremos de onde ele veio e descobriremos o que fazer depois. Você prometeu não machucá-lo. E mantenho promessas. A Edrin virou-se para sair, mas parou na porta. Mas não posso prometer o que o conselho decidirá quando souber da existência dele. Apenas que farei o que puder. Então saiu, deixando Elaine sozinha em aposentos mais luxuosos do que qualquer lugar onde já estivera. Ela olhou ao redor. Cama enorme, tapetes grossos, móveis de madeira escura polida. Janelas com vista para pátio interno onde guardas treinavam. Tudo aquilo era bonito. Tudo aquilo era confortável. Mas ainda assim parecia jaula, por mais dourada que fosse. Elan sentou-se na cama, ninando o bebê que finalmente adormecera após dias difíceis. Lágrimas queimaram seus olhos. Não sabia se fizera a escolha certa. Não sabia se algum dia saberia. Apenas sabia que não podia voltar atrás agora. Os dias seguintes foram estranhos e isolados. Governantas vinham trazer comida. Sempre educadas, mas distantes. Olhavam para Elaine como curiosidade, não como pessoa. Olhavam para o bebê com medo mal disfarçado. Ninguém tentava pegá-lo. Ninguém oferecia ajuda. Elaine cuidava da criança sozinha, como sempre fizera, mas agora em aposentos estranhos, cercada por pessoas que a viam como ameaça ou incômodo. A Edrin não retornava. Ela via-o ocasionalmente através da janela, atravessando pátios ou conversando com conselheiros. Mas ele não subia para visitá-la. Não enviava notícias. O silêncio pesava mais a cada dia. Foi apenas na primeira semana que algo mudou. Elaine estava no pequeno jardim interno anexo aos seus aposentos, permitido desde que guardas a vigiassem. Segurava o bebê no colo, enquanto o sol fraco de inverno tentava aquecer o ar. Um dos lobos gigantes aproximou-se. Elaine enrijeceu, esperando agressão. Mas o lobo apenas cheirou o ar ao redor dela. Então, surpreendentemente, deitou-se aos seus pés. Não em postura ameaçadora, em postura protetora, como se quisesse guardá-la. Isso é incomum. Uma voz feminina falou atrás dela. Elaine virou-se, encontrando mulher Lycan mais velha, governanta-chefe, pelos trajes. Guardas animais não se aproximam de humanos assim, não sem ordem direta. Eu não pedi para ele vir, Elaine respondeu defensivamente. Eu sei. A mulher aproximou-se, estudando a cena com interesse genuíno. Por isso é interessante. Animais sentem coisas que nós não sentimos. Reconhecem verdades que palavras escondem. Esse lobo vê algo em você que vale proteger. Não sou nada especial. Elaine desviou o olhar. Talvez não. A governanta sorriu de leve. Ou talvez não saiba ainda o que é. Permaneça viva tempo suficiente para descobrir, menina. Esse castelo precisa de coisas que não sabe que precisa. Antes que Elan pudesse perguntar o que aquilo significava, a governanta já se afastara.
Mas as palavras ficaram. E o lobo permaneceu ali, guarda silencioso, até que ela retornasse para dentro. Nos dias seguintes, mais lobos começaram a fazer o mesmo. Aproximavam-se quando ela estava no jardim. Sentavam-se próximos. Observavam o bebê com curiosidade, não hostilidade. Os guardas ficaram perturbados. Relataram ao rei. A Edrin finalmente subiu para ver por si mesmo. Encontrou Elaine sentada no banco de pedra do jardim. 3 lobos gigantes ao redor dela como escolta não solicitada. O bebê estava em seu colo, estendendo mãozinhas para tentar tocar o pelo de um dos animais. O lobo deixava, paciente como criatura doméstica, não predador treinado para matar. A Edrin parou na entrada, observando a cena com confusão crescente. Aquilo não fazia sentido. Guardas animais não agiam assim. Não com humanos. Não sem ligação de sangue ou juramento. Eles estão me seguindo há dias. Elaine percebeu sua presença sem olhar. Voz cansada. Não sei porquê. Não estou fazendo nada. A Edrin aproximou-se devagar, não querendo assustar os animais. Mas eles nem se moveram. Apenas o olharam, reconhecendo seu líder, e retornaram a atenção para Elaine. Isso não é normal. Nada sobre minha vida nos últimos dias é normal. Elaine finalmente olhou para ele. Olhos fundos, rosto pálido. Ela não estava dormindo bem. Você investigou os símbolos? Sim. A Edrin sentou-se no banco ao lado dela, mantendo distância respeitosa. Encontramos registros. Levou tempo, mas achamos. Pausa. O bebê é da antiga linhagem real, não apenas descendente distante. Herdeiro direto, de linha que pensei ter extinguido completamente. Alguém sobreviveu, escondeu-se. Teve filhos em segredo. E esse é o resultado. Elaine fechou os olhos. E agora? Agora preciso decidir o que fazer com ele. A Edrin olhou para o bebê que brincava inocentemente, alheio ao peso da conversa. O conselho quer confinamento até ele ter idade suficiente para fazer juramento de renúncia. Alguns querem execução imediata. Outros querem usá-lo como ferramenta política. E você? Elaine abriu os olhos, fixando-os nele. O que você quer? Não sei. A admissão saiu pesada. Matei a linhagem dele para salvar meu reino. Mas agora, olhando para ele, é apenas bebê, inocente. Não escolheu isso. E você tem razão sobre isso. Silêncio caiu entre eles. Não confortável, mas não hostil. Apenas 2 pessoas carregando pesos que não sabiam como resolver. Um dos lobos empurrou o focinho contra a mão de Elaine, gesto gentil. Ela acariciou o pelo grosso instintivamente. O animal fechou os olhos, satisfeito. Por que eles fazem isso? A Edrin perguntou, genuinamente confuso. Guardas animais não agem assim, não sem ligação específica. Talvez eles saibam algo que você não sabe, Elaine sugeriu suavemente. Talvez sintam que o bebê precisa ser protegido, não contido. Ou talvez estejam sendo manipulados. A Edrin contrapôs, mas sem convicção real. Magia antiga pode afetar animais, fazer parecer que algo é seguro quando não é. Você realmente acredita nisso? Elaine virou-se para encará-lo diretamente. Ou está tentando justificar o que já decidiu fazer? A pergunta atingiu como soco. A Edrin não respondeu imediatamente, porque ela estava certa. Ele já sabia o que deveria fazer segundo as leis. Já sabia o que o conselho esperava. Mas algo nele resistia. Algo que via aquela humana frágil protegendo o bebê que nem era dela. Algo que via os guardas animais reconhecendo bondade genuína. Algo que lembrava dele mesmo, séculos atrás, antes de decisões impossíveis endurecerem seu coração até virar pedra. Os anciãos estão investigando você também. A Edrin mudou de assunto. Queriam saber como você conseguiu esconder o bebê. Como conseguiu protegê-lo. Estavam procurando magia, manipulação, qualquer explicação lógica. E encontraram? Não. A Edrin olhou para ela com intensidade que fez o ar parecer mais denso.
Apenas encontraram mulher que cuida, que protege, que não desiste. E isso os perturbou mais do que qualquer magia perturbaria. Por quê? Porque magia pode ser combatida. Estratégia pode ser neutralizada. Mas bondade genuína? Aedrin balançou a cabeça. Isso não tem defesa. Só pode ser respondida com bondade igual. E muitos aqui esqueceram como fazer isso. Elaine não soube o que responder. O momento estendeu-se entre eles, carregado de coisas não ditas. Então o bebê começou a chorar, quebrando o silêncio. Elaine embalou-o automaticamente, cantarolando baixo. A criança acalmou-se quase imediatamente, aconchegando-se contra ela. Aedrin observou a cena, algo apertando em seu peito. Algo perigosamente parecido com esperança. Continue cuidando dele. Ele levantou-se, preparando-se para sair. Vou continuar investigando. Há mais nessa história. Conspirações humanas. Nobres que querem usar o bebê. Não é apenas sobre linhagem extinta ressurgindo. É sobre poder. E preciso descobrir quem está manipulando tudo antes que seja tarde demais. Aedrin. Elaine chamou-o antes que chegasse à porta. Ele parou, surpreendido por ela usar seu nome. Obrigada, por manter sua promessa até agora. Ele acenou, não confiando na voz, e saiu. Mas as palavras ficaram com ele. Há quanto tempo ninguém o agradecia por algo além de vitórias militares ou decisões políticas? Há quanto tempo ninguém via nele pessoa, apenas rei? A investigação que Aedrin iniciou revelou conspirações mais profundas do que imaginara. Nobres humanos haviam planejado tudo há anos. Sabiam da sobrevivente da linhagem real Lycan. Ajudaram-na a se esconder. Engravidaram-na intencionalmente com um homem escolhido especificamente por linhagem. Aguardaram o nascimento. E estavam prontos para capturar o bebê assim que nascesse. O que não planejaram foi a mulher fugir na última hora. Não planejaram que ela escolheria morrer tentando levar o bebê para longe deles. E definitivamente não planejaram que ela encontraria Elaine, única pessoa em quilômetros que não a denunciaria imediatamente. Os nobres estavam furiosos. Perderam seu trunfo, e agora precisavam recuperá-lo a qualquer custo. Ataques ao castelo começaram. Não invasões diretas, mas tentativas de infiltração. Suborno de servos. Ameaças veladas através de mensageiros. Aedrin aumentou a segurança ao redor de Elaine e do bebê. Designou 2 dos guardas animais especificamente para eles. Moveu-os para aposentos mais internos, mais seguros. Elaine sentiu a prisão apertar, por mais necessária que fosse. Mas não reclamou. Entendia o perigo. Vira pessoalmente quando homens haviam tentado matá-los na floresta. Sabia que aquilo estava longe de acabar. Foi durante uma dessas noites de vigilância aumentada que Aedrin retornou com notícia que mudaria tudo. Encontramos mais registros. Ele entrou nos aposentos sem bater, urgência evidente. Sobre os símbolos nos panos, sobre o que eles significam. Elaine levantou-se da cadeira onde ninava o bebê. O quê? Não são apenas marcas de linhagem real. Idrin caminhou até ela, segurando pergaminhos antigos. São símbolos de guardiões juramentados. Humanos específicos ligados por sangue às antigas famílias reais, responsáveis por proteger herdeiros em tempos de crise. Juramentos passados de mãe para filha por séculos. Eu não entendo. Elaine balançou a cabeça. Eu nunca fiz juramento. Nunca soube de nada disso. Porque juramento é de sangue, não de conhecimento. Aedrin abriu um dos pergaminhos, mostrando desenhos que correspondiam exatamente aos símbolos nos panos do bebê. Sua ancestral, há séculos, jurou proteger essa linhagem. O juramento passou para você sem que soubesse. Por isso os guardas animais reconhecem você. Por isso o bebê confia em você instintivamente. Por isso você não consegue abandoná-lo. Elan sentou-se pesadamente. Então não foi escolha, foi destino. Foi as duas coisas. Aedrin ajoelhou-se à frente dela, olhos sérios. O juramento criou ligação, mas você escolheu honrá-lo. Escolheu proteger ele mesmo sem saber por quê. Escolheu ficar quando poderia ter fugido, entregado, esquecido.
Isso foi sua escolha. E isso importa. Lágrimas escorreram pelo rosto de Elaine. Não de tristeza, mas de algo mais complicado. Alívio de finalmente entender. Medo do que aquilo significava. Gratidão por não estar completamente sozinha em tudo aquilo. O que isso muda? Muda tudo. Aedrin levantou-se, começando a caminhar pelo quarto. Se você é guardiã jurada, tem direitos, tem posição. Não pode ser tratada como prisioneira ou como civil comum. Tem autoridade sobre o herdeiro que está protegendo. O conselho não pode simplesmente tirar o bebê de você e executá-lo. Precisariam destituí-la primeiro formalmente. E isso exigiria provas de traição, negligência ou quebra de juramento, nenhuma das quais existe. Mas você ainda é o rei. Elan limpou as lágrimas. Ainda pode ordenar o que quiser. Posso. Aedrin parou de caminhar, olhando para ela intensamente. Mas não vou. Não desta vez. Cometi muitos erros há séculos quando eliminei a linhagem. Acreditei que estava fazendo o certo. Mas olhando para você, para ele, percebo que talvez houvesse outro caminho. E talvez esse seja a chance de corrigi-lo. Você vai deixá-lo viver? A pergunta saiu quase inaudível. Vou fazer mais do que isso. Aedrin declarou. Vou reconhecê-lo oficialmente como herdeiro da antiga linhagem. Vou declará-lo sob proteção real. E vou declará-la oficialmente como sua guardiã jurada. Isso significa que você terá posição na corte. Terá voz nas decisões sobre ele. E terá proteção que ninguém poderá violar sem me desafiar diretamente. Elaine ficou de pé, tremendo. Por que está fazendo isso? Por que realmente? Aedrin aproximou-se dela, ficando mais perto do que jamais estivera. Porque você me lembrou de algo que havia esquecido. Que poder não é apenas força, é proteção, é cuidado, é fazer o certo mesmo quando é mais difícil do que fazer o conveniente. Você é apenas humana. Não tem poder sobrenatural, não tem exército, não tem riqueza, mas tem coragem que deixa séculos de reis envergonhados. E esse reino precisa disso. Precisa de você. O ar entre eles tornou-se impossível de respirar. Elaine olhou nos olhos dele e viu verdade. Não manipulação, não estratégia, apenas honestidade crua e dolorosa. Eu não sei se consigo ser o que você precisa. Você já é. A resposta foi simples. Apenas continue sendo você mesma. A cerimônia de reconhecimento aconteceu 3 dias depois. Todo o conselho foi convocado. Ancião, conselheiros, guardas de alto posto. Elaine foi vestida em roupas formais pela primeira vez na vida. Não opulentas, mas dignas. Trajes que marcavam posição sem ostentação. Carregou o bebê nos braços, como guardiã deveria. Entrou no grande salão de deliberações com medo martelando em seu peito, mas cabeça erguida. Aedrin estava sentado no trono, emanando autoridade absoluta, que fazia o ar parecer mais pesado. Ele levantou-se quando ela entrou. Todos os presentes seguiram o movimento, honrando não ela, mas a posição que estava prestes a assumir. A cerimônia foi conduzida por um dos anciãos mais antigos, que falou em língua Lican antiga, traduzindo depois para que Elaine compreendesse. Palavras sobre juramentos, sobre linhagens, sobre responsabilidades que transcendiam gerações. Quando chegou o momento dela responder, Elaine olhou para o bebê em seus braços, depois para Aedrin e finalmente para os olhos de todos reunidos. Juro proteger esse herdeiro com minha vida. Juro cuidar dele como se fosse meu próprio sangue. Juro ser sua voz quando ele não puder falar, seu escudo quando precisar de proteção, sua força quando estiver fraco. Juro isso não porque tradição exige, mas porque é certo. O salão permaneceu em silêncio após suas palavras. Então, lentamente, um por um, os presentes começaram a bater punhos contra o peito. Sinal de reconhecimento, de aceitação. Não todos. Alguns rostos permaneceram fechados, desconfiados, mas o suficiente para que a declaração fosse válida.
Elaine era oficialmente reconhecida como guardiã. Tinha posição, tinha voz, tinha direitos. Deixe registrado, Aedrin declarou com voz que ecoou por todo o salão, que Elaine é guardiã reconhecida sob proteção da coroa. Qualquer ameaça a ela é ameaça a mim. Qualquer tentativa de prejudicá-la ou a criança será tratada como traição. Isso não é negociável. A reunião dispersou-se lentamente. Conselheiros sussurravam entre si. Alguns pareciam satisfeitos. Outros, perturbados. Mas ninguém ousou contestar abertamente. A palavra do rei era absoluta. Elaine permaneceu no salão depois que todos saíram, segurando o bebê e tentando processar tudo o que havia acontecido. Aedrin aproximou-se dela vagarosamente. Como se sente? Ele perguntou. Assustada. Elaine admitiu. Despreparada, confusa, mas também esperançosa. É estranho ter esperança depois de tanto tempo sem ela. Esperança é perigosa. Aedrin sorriu levemente. Mas necessária. Sem ela, apenas sobrevivemos. Não vivemos. Nos meses seguintes, Elaine adaptou-se à sua nova posição de formas que nunca imaginou possível. Ela tinha aposentos maiores, criados especializados, recursos para cuidar adequadamente do bebê, mas mais do que isso, tinha voz. Começou a ser consultada em reuniões sobre o herdeiro. Suas opiniões, inicialmente ignoradas, passaram a ser ouvidas quando conselheiros perceberam que ela entendia necessidades da criança melhor que qualquer um. Ela propôs mudanças. Abrigos para órfãos no reino, proteção para viúvas, leis contra abandono de crianças. Inicialmente, os conselheiros resistiram. Tradições não podem ser quebradas facilmente, argumentavam. Recursos são limitados. Mas Elaine não argumentava como nobre que nunca passara fome. Argumentava como quem vivera na invisibilidade e sabia exatamente o que acontecia quando reinos ignoravam os esquecidos. Suas palavras carregavam peso de experiência vivida, não teoria abstrata. E Aedrin apoiava cada proposta publicamente, o que fez outros conselheiros começarem a considerar seriamente. A relação entre Elaine e Aedrin aprofundou-se de formas que nenhum dos dois antecipou completamente. Ele começou a procurá-la não apenas para discutir assuntos políticos, mas para conversar. Sobre passado, sobre arrependimentos, sobre esperanças que ambos haviam enterrado sob camadas de sobrevivência. Ela começou a vê-lo não como força ameaçadora ou autoridade distante, mas como líder solitário carregando responsabilidades que poucos compreendiam. Conversavam à noite, quando o castelo dormia e guardas se afastavam respeitosamente. Conversas sobre coisas que não tinham nada a ver com política ou linhagens. Você já quis algo só seu? Elaine perguntou certa noite, enquanto observavam neve cair através das janelas amplas que davam para os jardins internos. Uma vez. Aedrin respondeu após longo silêncio. Mas reis não têm o luxo de desejos pessoais. Cada decisão afeta milhares. Cada escolha tem consequências que vão além de mim mesmo. Talvez devessem ter esse luxo. Elaine virou-se para encará-lo. Talvez reinos seriam melhores se reis se lembrassem de que são pessoas também. Que têm coração. Que precisam de coisas além de dever. Aedrin olhou para ela com intensidade que fez o ar parecer mais denso. E você? O que deseja? Pertencer. A resposta saiu como confissão. Não como sombra ou serva. Como alguém que importa. Como pessoa, não apenas função. Você importa. As palavras vieram graves, carregadas de verdade inegável. Mais do que imagina. Para esse reino. Para esse herdeiro. Para. Ele parou, não completando a frase. Mas Elaine ouviu o que ele não disse. Podia ver nos olhos dele, nos silêncios que se estendiam entre eles, na forma como ele a procurava quando estava cansado ou preocupado. Ela importava para ele também, como pessoa, como presença que tornava sua existência menos solitária. A crise maior chegou sem aviso, como crises sempre chegam. Um dos guardas animais foi capturado durante patrulha na fronteira. Emboscada cuidadosamente planejada,
usando armadilhas que drenhavam força Lican temporariamente. Os nobres humanos por trás da conspiração enviaram um mensageiro com o ultimato: entreguem o herdeiro, ou o guarda seria executado publicamente como exemplo. Tinham 3 dias para decidir. O conselho reuniu-se imediatamente em sessão emergencial. As opiniões dividiram-se violentamente. Alguns argumentavam que não podiam ceder à chantagem, que abrir precedente era pior que perder um guarda. Outros argumentavam que sacrificar leal guarda por bebê que ainda poderia se tornar ameaça era pragmaticamente correto. Elaine estava presente na reunião, como era seu direito como guardiã reconhecida. Ouviu cada argumento com horror crescente. Nenhum deles via o bebê como pessoa. Nenhum via o guarda como vida que valia a pena salvar. Apenas peças em jogo político mais amplo. Não podemos entregar a criança. Elan levantou-se, voz firme apesar do medo. Mas também não podemos deixar o guarda morrer. Há outra opção. Não há. Um dos conselheiros mais antigos rebateu: não temos tempo para negociar. Não temos posição para atacar diretamente sem iniciar guerra com território humano. As opções são limitadas. Então mudamos as opções. Elaine virou-se para Aedrin. Você tem provas da conspiração, documentos, cartas, evidências de que esses nobres violaram tratados. Exponha tudo publicamente. Force outros nobres humanos a se posicionarem. Isolem os conspiradores politicamente antes de atacar militarmente. Isso levaria tempo que não temos, Aedrin argumentou, mas ela podia ver que ele estava considerando. Então ganhe tempo. Elaine insistiu. Envie mensagem que estão dispostos a negociar. Peça prova de que o guarda ainda está vivo. Use isso para atrasar enquanto mobiliza aliados. Os conspiradores acham que você vai ceder ou fazer nada. Surpreenda-os fazendo as duas coisas de forma diferente. O salão ficou em silêncio após suas palavras. Alguns conselheiros pareciam ofendidos que humana sem experiência militar ou política oferecesse estratégia. Mas outros, incluindo Aedrin, reconheceram valor na ideia. Não era a solução perfeita, mas era criativa, e tinha chance de funcionar onde abordagens convencionais falhariam. Aedrin decidiu tentar. Enviaram um mensageiro pedindo prova de vida do guarda, demonstrando vontade de negociar. Enquanto isso, Aedrin convocou aliados de outros territórios Licans. Compartilhou documentos sobre a conspiração. Enviou evidências para nobres humanos não envolvidos, forçando-os a escolher lado. A pressão política começou a funcionar. Nobres que antes apoiavam passivamente os conspiradores retiraram apoio. Territórios que mantinham neutralidade declararam-se contra a conspiração. Os conspiradores viram-se cada vez mais isolados. No 3º dia, quando o prazo expirava, Aedrin não entregou o herdeiro. Mas também não ficou passivo. Liderou pessoalmente ataque preciso e cirúrgico ao local onde o guarda estava sendo mantido. Não sozinho, mas com aliados que conseguira mobilizar. A operação foi rápida e brutal. O guarda foi resgatado com vida. Os nobres conspiradores, capturados. E todo o reino humano assistiu quando Aedrin apresentou provas incontestáveis de traição em tribunal público, forçando autoridades humanas a destituírem e punirem os envolvidos conforme suas próprias leis. Os nobres perderam terras, títulos, liberdade. Suas famílias foram isoladas politicamente, suas alianças desfeitas, e a mensagem foi clarificada de forma que todo mundo entendesse. Ameaçar o reino Lican tinha consequências permanentes e devastadoras. Quando Aedrin retornou ao castelo, ferido mas vivo, Elaine esperava nos portões principais. Não correu dramaticamente até ele. Não fez cena. Apenas olhou. E naquele olhar havia tudo o que palavras não poderiam expressar adequadamente. Gratidão, alívio. E algo mais profundo que ambos ainda não nomeavam em voz alta, mas que ambos sentiam crescendo inevitavelmente. A corte começou a murmurar sobre proximidade entre rei e guardiã. Alguns viam nisso fraqueza. Outros, renovação necessária. Aedrin não se importava com murmúrios. Pela primeira vez em séculos, sentia-se menos sozinho. Elaine não preenchia o vazio com palavras vazias ou elogios calculados. Ela simplesmente existia ao lado dele, presença sólida e real.
Companhia que não exigia performance constante de poder e autoridade. Com ela, ele podia ser apenas Aedrin, e isso era simultaneamente assustador e libertador. O conselho quer que eu case. As palavras saíram sem aviso uma noite, quando conversavam no jardim interno. A lua estava cheia, iluminando neve recém-caída com brilho prateado. O bebê, agora maior e mais ativo, dormia nos braços de Elaine. Dizem que reino precisa de estabilidade, de aliança política clara, de herdeiros legitimados pela tradição. Elaine não olhou para ele imediatamente. Continuou balançando o bebê suavemente, garantindo que dormisse profundamente. E o que você quer? Não casar por aliança. Aedrin aproximou-se devagar, ficando ao lado dela no banco de pedra onde estava sentada. Não unir por conveniência política. Não sacrificar últimos pedaços de humanidade que ainda tenho em nome de dever. Então o que você quer? Elaine repetiu a pergunta, dessa vez olhando para ele diretamente. Casar por escolha. Aedrin segurou o olhar dela sem desviar. Por respeito. Por companheirismo. Por querer acordar e saber que pessoa ao meu lado está ali porque quer. Não porque foi forçada por circunstância ou estratégia. O coração de Elaine começou a bater mais rápido. Ela entendeu onde aquilo estava indo, mas não ousava antecipar. Não ousava esperar. Isso é muito raro para reis. Talvez. Aedrin concordou. Mas você me ensinou que raridade não significa impossibilidade. Que fazer o certo é mais importante que fazer o esperado. E se vou pedir para você aplicar essas lições, devo estar disposto a aplicá-las também. Aedrin. A voz de Elaine tremeu. Você me transformou. Ele continuou, palavras saindo com honestidade crua. Desde que chegou aqui, carregando o bebê que deveria ser inimigo, mas que você protegeu como se fosse tesouro. Você me mostrou que força não é apenas dominar. É cuidar. É proteger. É fazer escolhas difíceis não porque são politicamente convenientes, mas porque são moralmente certas. E não quero governar sem isso ao meu lado. Não quero voltar a ser o rei que era antes de você. Lágrimas queimaram os olhos de Elaine. Eu sou apenas humana. Não tenho título. Não tenho linhagem nobre. Não tenho riqueza ou conexões políticas. Sou órfã invisível que você encontrou escondida em celeiro abandonado. Você é guardiã reconhecida. Aedrin pegou a mão dela gentilmente. É mulher que ensinou lobos gigantes o significado de proteção genuína. É pessoa que conseguiu olhar para mim, rei imortal com séculos de sangue nas mãos, e ver alguém que valia a pena salvar. E isso é mais valioso que qualquer título, linhagem ou riqueza que qualquer nobre poderia oferecer. Você está me pedindo em casamento? A pergunta saiu quase inaudível. Aedrin ajoelhou-se, gesto que reis não faziam, mas que ele ofereceu livremente. Estou pedindo que considere ficar, não como guardiã, não apenas como protetora do herdeiro, mas como rainha, como companheira, como igual. Não por dever, por escolha. Minha escolha, se for também a sua. Elaine sentiu lágrimas escorrerem livremente pelo rosto pela primeira vez em meses. Não lágrimas de dor, mas de algo maior. Pertencimento verdadeiro. Ser vista, escolhida, amada, não apesar de sua origem, mas incluindo toda a sua história, todas as feridas, toda a invisibilidade que carregara, tudo o que fizera dela quem era. Ele não pedia que mudasse, não pedia que fingisse ser alguém que não era, pedia apenas que ficasse sendo ela mesma e que fizesse isso ao lado dele. Sim. A palavra saiu como promessa. Sim, eu fico. Sim, eu aceito. Sim a tudo. Aedrin levantou-se, puxou-a gentilmente para perto, cuidadoso para não acordar o bebê dormindo entre eles, e beijou-a com ternura que contrastava com todo o poder e força que ele representava. Não foi beijo de conquista. Foi beijo de reconhecimento. De duas pessoas que se encontraram em circunstâncias impossíveis e decidiram transformar impossibilidade em esperança.
O casamento aconteceu sob lua cheia de inverno, testemunhado não apenas pela corte Lycan, mas por representantes de aldeias humanas que Elaine ajudara durante seus meses como guardiã reconhecida, órfãos que ela protegera, viúvas que ela defendera. Pessoas que haviam sido invisíveis como ela, mas que agora tinham voz porque ela lutara por elas. Elaine não usou vestido elaborado coberto de joias. Escolheu algo simples, mas digno, em tons de azul profundo que combinavam com neve ao redor. Carregou o herdeiro durante parte da cerimônia, símbolo de que não abandonaria suas responsabilidades como guardiã, mesmo assumindo o papel de rainha. Aedren não pronunciou votos políticos elaborados preparados por escribas. Falou apenas verdade, que ela o transformara, que o reino seria melhor porque ela existia nele, que amava não apesar de suas origens humildes, mas por causa delas, porque ela entendia dor, invisibilidade, luta, e isso a tornava capaz de liderar com compaixão que ele havia esquecido era possível. Quando se casaram, algo ancestral despertou. O juramento de sangue que Elaine carregava sem saber por séculos completou-se finalmente. Ela não se tornou Lycan, mas tornou-se Ponte. A primeira rainha humana do reino Lycan, escolhida não por aliança política, mas por mérito e coração. Os guardas animais uivaram em reconhecimento. Os anciãos, mesmo os mais céticos, curvaram-se em respeito, e o reino inteiro testemunhou algo que pensavam impossível: união baseada em escolha, não necessidade. O herdeiro cresceu sob proteção de ambos, aprendendo não apenas tradições Lycans, mas compaixão humana. Elaine nunca esqueceu de onde vinha. Usou sua posição para mudar leis que protegiam apenas nobres, estendendo proteção para órfãos, viúvas, esquecidos. Criou redes de apoio que atravessavam fronteiras entre humanos e Lycans. Estabeleceu abrigos onde crianças abandonadas podiam crescer com dignidade. Implementou leis contra a crueldade e negligência. E fez tudo isso não como caridade distante, mas como missão pessoal, porque ela fora aquela criança, aquela órfã, aquela invisível, e não permitiria que outros sentissem o que ela sentira. Aedren, ao lado dela, redescobriu o significado de governar. Não apenas manter ordem através de força, mas cultivar justiça através de cuidado. Não apenas preservar tradições rigidamente, mas permitir que evoluíssem para incluir compaixão. O reino floresceu sob liderança que equilibrava força e empatia, autoridade e compreensão. Outros territórios Lycans começaram a observar e considerar mudanças similares. O modelo que eles criavam, lentamente, tornava-se exemplo. Anos passaram. O herdeiro cresceu forte e consciente de seu legado complexo. Quando chegou a hora dele assumir seu lugar como líder da antiga linhagem, fê-lo não como ameaça ao reino de Aedren, mas como aliado. Porque fora criado por dois seres que lhe ensinaram que poder não era conquista, mas responsabilidade. Que linhagem não definia caráter, escolhas definiam. Que ele podia honrar passado sem repetir erros dele. Elaine e Aedren viram o herdeiro assumir seu papel com orgulho que apenas pais podiam sentir. Não pais biológicos, mas pais em todos os sentidos que importavam. Eles o haviam protegido, criado, guiado. E agora assistiam-no escolher seu próprio caminho com sabedoria, que esperavam ter transmitido adequadamente. O reino lembrava-se de Elaine não como órfã que fugira com bebê, mas como rainha que ensinara que invisibilidade não era destino inevitável, mas escolha feita por quem tinha medo de ver. Ela provou que cuidado não era fraqueza, mas fundamento de força verdadeira. Que compaixão não contradizia a autoridade, mas a tornava mais completa e humana. O celeiro abandonado onde tudo começara tornou-se monumento preservado. Não pela arquitetura, mas pelo que representava. Lugar onde guardiã invisível escolhera ficar quando seria mais fácil fugir. Onde rei aprendeu a ver além de sente e poder. Onde destino foi reescrito, não por profecias grandiosas, mas por escolhas humanas tão pequenas quanto corajosas. Elaine envelheceu ao lado de Aedren, que permanecia imortal mas transformado.
Ela não temia a morte que se aproximava inevitavelmente. Vivera mais do que jamais sonhara possível. Construíra legado não em sangue, mas em leis que protegiam esquecidos, em vozes que finalmente eram ouvidas, em vidas que foram salvas porque alguém se importou o suficiente para agir. Na noite de sua partida, muitos anos depois, Elaine segurava a mão de Aedrin. Seus olhos, ainda brilhantes apesar da idade avançada, encontraram os dele uma última vez. Você me deu algo que nunca tive. Sua voz era fraca, mas firme. Nome que importava. Lugar que era meu. Amor que não precisava ser merecido ou conquistado. Apenas existia. Você me deu mais. Aedrin segurou sua mão, como se pudesse mantê-la ali para sempre, sabendo que não podia. Me ensinou que reis também podem ser humanos, que força verdadeira não é dominar, mas cuidar, que imortalidade sem amor é apenas solidão estendida indefinidamente. Você me salvou de mim mesmo. Elaine sorriu. Tocou o rosto dele com mão trêmula, memorizando cada detalhe. Então fechou os olhos pela última vez, não com medo, mas com paz profunda. Deixou para trás reino transformado, herdeiro amado, e rei que finalmente compreendera que reinar bem significava amar completamente. O Iscente que um dia denunciara o bebê permaneceu no reino, não como ameaça, mas como lembrança viva. Cada vez que alguém protegia esquecido, cada vez que lei era mudada para incluir invisíveis, cada vez que bondade vencia conveniência política, legado de Elaine respirava novamente. Ela começara como ninguém e tornara-se rainha não por magia ou manipulação, mas por escolher ficar quando seria infinitamente mais fácil fugir. E o reino jamais esqueceu lição que órfã sem sobrenome ensinou a rei imortal, que ver os invisíveis não era fraqueza a ser evitada, mas única forma verdadeira de reinar com honra, compaixão e humanidade intacta.